Boa noite. Hoje vamos falar-vos da revista, do Parque Mayer e de como aos poucos foi morrendo esta tradição entre os lisboetas. A revista, durante décadas, fez saltar para a rua, para a noite, multidões de gente que ia ver a Ivone Silva, o Eugénio Salvador, o Vasco Santana, o Ribeirinho, enfim, uma multidão de atores e atrizes que preencheram o nosso imaginário e foram a nossa alegria, o nosso sonho, o espanto de conhecer e descobrir o teatro. Dentre eles destaca-se José Viana, que participou numa revista que se chamava 000 Ordem para Pagar e da qual saiu um dos sucessos mais notáveis da música ligeira portuguesa, o Cacilheiro. Quando eu era rapazote, levei comigo no bote uma varina atrevida. Manobrei e gostei dela, e lá me atraquei a ela pelo resto da minha vida. Às vezes numa pessoa a saudade não perdoa, faz bater o coração. Mas tenho grande vaidade em viver a mocidade dentro desta geração. Sou marinheiro deste velho cacilheiro, dedicado companheiro, pequeno berço do povo. E navegando a idade foi chegando. O cabelo branqueando, mas o Tejo é sempre novo. Todos moram numa rua a que chamam sempre sua, mas eu cá não os invejo. O meu bairro é sobre as águas que cantam as suas mágoas, e a minha rua é o Tejo. Certa noite de luar vinha eu a navegar, e de pé junto da proa eu vi-o, então sonhei que os braços do Cristo Rei estavam a abraçar Lisboa. Sou marinheiro deste velho cacilheiro, dedicado companheiro, pequeno berço do povo. E navegando a idade foi chegando. O cabelo branqueando, mas o Tejo é sempre novo. E navegando a idade foi chegando. O cabelo branqueando, mas o Tejo é sempre novo. O Tejo continua sempre novo e o José Viana continua sempre jovem. Mas a revista é esta mistura embrincada de música e ficção, de humor, de crítica, de ironia, de farsa, às vezes de drama. Vamos ficar aqui com um pouco de uma dessas revistas onde temos a contracenar um dos nossos convidados desta noite. É uma grande honra tê-los aqui connosco. Muito prazer, Dona Adesinda. Muito prazer, Sr. Calinas. Muito prazer. Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Essa é mesmo muito boa. Permita, Mamselle, que a minha pessoa se apresente consideravelmente à pessoa de Vossa Excelência. Muito prazer, Mamselle. Mas afinal, quando chegamos a gente aqui? Não é Semos que se diz. Não é Semos. É Samos. E é Samos porque a gente somos 3. Se a gente fosse 4 já era Sumos. Você não percebe, você não sabe. Oh, filho, eu não percebo nada de geografia. Isto não é geografia, é aritmética. Você é uma ignorante. Você é sempre a primeira quando os elentos são organizados por ordem analfabética. Tenho que estar sempre a ensiná-la. Isto faz-me lembrar então uma fita que eu vi há pouco tempo na televisão. Como é que se chamava a fita? O Mi Faire La Vie.
em que havia um sujeito que estava sempre a ensinar uma pequena a falar. Dava-lhe lições de fonética. Sabe o que é fonética? Uma coisa que cheira a fénico. Dava-lhe lições de fonética através de uma grafenola. Eu não tenho grafenola, vai direto. Português boca a boca. É assim uma espécie de primeiros socorros da cultura. Oh, homem, tu és mesmo parvo. Zinda? Tem Ganísio. Você tem que pensar que está aqui num ambiente justificado. A mamzela, desculpa a minha patroa, ela é boa rapariga para embeçal. Eu, pessoal? Claro, tem um buço. Estou a ver que não se estão lá muito bem. Efetivamente não. O Sr. Calinas, desculpa a pergunta. Casou-se por amor ou por interesse? Bem, efetivamente, eu estou convencido que foi por amor, porque ela não tem interesse nenhum. Era uma revista do ABC. Temos aqui connosco hoje um dos protagonistas dessa revista, Henrique. Olá. Olá. Como é que se chamava a revista? Chamava-se Lisboa, Tejo e tudo, se não estou em erro. E quem é que escreveu, não te lembras? Foi o César de Oliveira, acho eu. O César de Oliveira, não sei se o Fialho Gouveia estaria também nessa equipa. Felizmente o Fialho Gouveia está vivo, Está. mas o César infelizmente já faleceu. E parece que a revista também está a falecer assim lentamente por aí. O ABC hoje já não tem revista, o Capitólio acabou, o Maria Vitória acabou. Sim. Como é que um ator sente isto? Aquela cidade de teatro? Bom, eu sinto com uma certa mágoa, como é natural, não é? Porque uma boa parte do meu percurso foi feito ali, a fazer essencialmente revista, embora tenha feito também algumas comédias. E sim, vejo isso e sinto uma certa mágoa por ver o caminho que as coisas estão a tomar. Nós, por exemplo, estamos agora nesta altura do ano. Há poucos anos atrás, todos os teatros do Parque Mayer estavam a funcionar e nós hoje entramos ali e não está um único, não é? Na tua opinião, o que é que levou à morte do Parque Mayer? Bom, há várias coisas, em minha opinião, que contribuíram para que isto chegasse a este ponto. Mas, fundamentalmente, acho que a fraca qualidade dos últimos espetáculos que foram feitos no parque, que, em minha opinião, não eram realmente de grande qualidade. Mas porque as pessoas não vinham de lá muito. Eu não devia dizer isto, mas pronto, mas vou dizer. Os elencos também sofreram um certo rombo em termos de, não quer dizer em termos de qualidade. Aquela galeria de heróis que não, mas eu não estou a falar em termos de qualidade, estou a falar em termos de popularidade. Os atores e as atrizes mais populares deixaram de fazer revista porque tiveram o convite, o apelo da televisão, era uma novidade para eles e continua a ser, de certo modo. Que é o caso do Nicolau? Que é o caso do Nicolau, que é o meu caso, que é o caso da Marina Mota, do Carlos Cunha, etc., não é? E pronto, e os elencos sofreram um certo desfalque em termos de popularidade, digamos, porque embora algumas pessoas digam que não, os nomes mais populares ainda levam alguma gente ao teatro. Para além daqueles grandes monstros que desapareceram, infelizmente desapareceram definitivamente. E que também era um dos motivos que levava as pessoas ao teatro, animadas muitas vezes pelo cinema. O cinema também elegia pessoas como António Silva ou Vasco Santana, que arrastava pessoas ao teatro. E agora a televisão ainda arrasta mais, não é? Achas isso, Nicolau, que a televisão arrasta pessoas para o teatro? Ou que a televisão... Não me deixes discordar, deixa-me corroborar com o Henrique uma coisa. Eu acho que vamos ser claros, vamos enfrentar o problema de frente e vamos chamar as vacas pelos nomes. A revista morreu no dia em que morreu a censura. A censura era o grande aliciante para a revista. Ias ouvir ali o que não podias dizer na rua. E neste momento isso deixou de ser necessário. Tu podes dizer que tens uma liberdade total de imprensa, uma liberdade de expressão, podes dizer aquilo que te apetece. Eu posso chegar a um palco e dizer o senhor X é ladrão. Pode ser verdade, mas graça não tem. E quando tinha que se dizer isto, usando metáforas, usando grandes artifícios, isso era o chamariz da revista. Depois veio o 25 de Abril, a revista teve um período catastrófico de partidarização, de um lado e do outro. Começaram a fazer da revista os grandes panfletos partidários. Ideológica, né? E então, aí foi o golpe final na revista. E depois, além de tudo isso, o que o Henrique está a dizer. Realmente, os nomes que, eu não digo que são bons ou maus, que atraem pessoas ao espetáculo, começam a afastar-se da revista. Isto é uma pesquinha de ar na boca. Afastam-se da revista porque a remuneração não é suficiente.
Como não é suficiente, não fazem revista, as revistas estão vazias e não podem pagar aquilo que eles pedem. E é uma coisa que está assim. Mas, Nico, um dos argumentos que tem sido muito utilizado para justificar o fim da revista tem sido, da revista e do teatro, tem sido a influência da televisão. Sabes, Chico, eu acho que isto não é bem assim. Eu acho que vocês apontaram uma coisa aí que é muito importante. Repara que nós vamos aos Estados Unidos, ou vamos à França, e temos o apelo de ver uma peça de teatro, muitas das vezes, porque está lá um ator que vimos no cinema. Isso poder-se-ia passar, e pode-se passar, e passa-se, e a prova é quando vão atores que fazem muita televisão à província e enchem espetáculos. As pessoas que vinham da província tinham o mesmo apelo, a mesma vontade de ver ao vivo as pessoas que vêm na televisão. Eu acho que isso que a televisão pode, se bem que possa parecer que a curto prazo seja nefasto ao teatro, pode, a médio e longo prazo, podia ser uma componente de ajuda ao teatro. Como é que tu vias isso? Através da mobilização e da promoção desses... Da mobilização, da promoção, o que se devia fazer sobre teatro, como se devia promover o teatro na televisão, o autêntico teatro, e sobretudo, há uma coisa que está perfeitamente errada, não se criam públicos de teatro quando eles têm 20 anos. Criam-se públicos de teatro quando têm 4, 5, 6 anos. E como tu habituas uma criança, e habituas o gosto a gostar de música, ou de ir ao futebol, ou de ir a outro sítio qualquer, tens que habituá-lo até à idade do teatro, para ele depois, de sua livre vontade, comprar um bilhete e ir ver. Senão é sempre aquela coisa um bocado deprimente para o ator. Este senhor está aqui porque tem um subsídio ou porque lhe ofereceram o bilhete. Não, este senhor tem que ter a vontade. É uma vontade que ele tem de dizer assim, hoje vou ao teatro, e com um bilhete para o teatro e vai. É o apetite de ir ao teatro. E isso cria-se desde pequenino. Portanto, a aposta não pode ser... Façam teatro, é natural que haja teatros subsidiados, sim senhor, tudo de acordo. Se bem que talvez haja um excesso, mas tudo de acordo. Agora, o grande investimento é nas crianças, é na primária, nas pré-primárias, aí habituem-nos a ir ao teatro. Esta aprendizagem do teatro na primária e na pré-primária, de facto, é importante, não é? É evidente que é importante, Isso é lógico, não é? É tão óbvio. O teu público de teatro, tu fizeste o teatro até há pouco tempo, não é? Há quanto tempo não fazes teatro? Pai, há 3 anos. Há 3 anos. Mas qual era o universo de clientes, chamamos-lhe assim, que iam ver o espetáculo? Eram jovens ou pessoas de minha idade? Bom, eram sobretudo pessoas que estavam sempre à espera de arranjar uma senha para ir um pouco mais barato. Pagarem só 50%. Exatamente. Isso não tinha nada a ver com a idade. Essa faixa dos borlas, ia dos é? 8 aos 80. Foi uma coisa que o Vasco Morgado inventou para promover alguns espetáculos e conseguiu bons resultados às vezes com isso. De inventar umas senhas, pagavam só 50%, metia nas caixas de correio das pessoas e tal. Isso mobilizou muita gente para o teatro, de facto. Só que depois teve o reverso da medalha. As pessoas ficavam sempre à espera que fosse mais barato. Quando é que aparecem as senhas? E acabavam, e às tantas não havia senhas e eles acabavam por não ir. Enquanto o Vasco mobilizou isso, o Henrique, aquilo funcionou, ele fez aquilo. Sim, ele fez, conseguiu criteriosamente e muito bem feito. Recuperar alguns espetáculos que eram fracassos. Ia fazer aquela coisa que é um apelo natural, que é a pessoa chegar à bilheteira e estar esgotado. Não há nada que seja mais apelativo, não há nada que seja mais melhor para um espetáculo que está vendido. E de tal maneira que os ingleses e americanos, que são mestres na arte de promover espetáculos, fazem os cartazes das peças que tu vês e já têm por baixo na impressão sold out, vendido. Quando estou a imprimir o cartaz. Pode não estar vendido, mas ali, no cartaz, está vendido. Mas, Nicolau, desculpa, tu que és um homem hoje da televisão, e um homem importante da televisão portuguesa, queria-te fazer esta pergunta. Tu tens dedicado muito à novela, às sitcoms, à ficção. Nunca pensastes ou tens uma ideia perversa de que a revista na televisão funciona contra a revista ou não funciona contra a revista? Não tenho essa ideia perversa, pelo contrário. Eu acho que a revista devia ser feita em televisão para televisão. O que é que acontece com a maior parte dos espetáculos de teatro? E caímos em erros profundos que nos dão imagens perfeitamente deturpadas do que é o teatro. Agarra-se em câmaras, leva-se para um teatro e grava-se o teatro ao vivo. O que é que acontece? Os tons de representação para teatro e televisão são completamente diferentes e tu ouves todos os atores a gritar. Os atores portugueses gritam todos em teatro. Não. Falam mais alto, porque tem que ser, porque se forem aos Estados Unidos ou à Inglaterra é a mesma coisa, porque estão longíssimo de nós. Portanto, o espetáculo de televisão tem que ser gravado para televisão. Tem que ser assim, vamos fazer o espetáculo, as câmaras são colocadas e o público é metido depois, é pós-produção. Aquilo tem que ser gravado só para aquilo. Tem que ser iluminado para a televisão. Tu que tens feito uma vida mais como ator, o Nicolau reparte-se um pouco também como produtor, para além de ator. O que é que gostas mais? É do teatro, da televisão? Qual é o teu espaço? Bom, essa pergunta já me foi feita, como calculas. Olha, ontem, por exemplo, numa entrevista para uma revista, fizeram exatamente a mesma pergunta. Eu dá-me a ideia que os atores gostam é de representar. Tanto se lhes dá que seja no teatro, como na televisão, como no cinema. E eu, felizmente, tenho feito muito cada uma destas coisas.
O que acontece é que, no meu caso pessoal, eu suponho que isto passa-se também um bocado com o Nicolau, é que eu comecei a trabalhar nesta profissão há 35 anos, ou 36, já não me lembro bem. Foi em novembro de 59, façam as contas, faz favor. Tinhas 14, 15 anos. Era para aí. E então, como nunca parei, felizmente, o teatro cansou-me, saturou-me, porque as peças estavam vários meses em cena, porque nós tínhamos todas as noites que dizer as mesmas palavras, vestir a mesma roupa, ver as mesmas pessoas, ter as mesmas conversas. E isso é altamente cansativo. E isso a mim, efetivamente, cansou-me. Daí eu ter fugido um pouco para a televisão e para o cinema. Portanto, na Clínica Geral sentes-te bem, não é verdade? É como os médicos. Sim, senhor. Nicolau, obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado. O Henrique vai continuar. Na segunda parte deste programa vamos continuar a falar do teatro em Lisboa e da Revista Portuguesa. Não saia do seu lugar. Até já. Na memória dos lisboetas, e não só, falar do Parque Mayer é ter como referência o Capitólio, o ABC, o Maria Vitória. O Maria Vitória, hoje, é um teatro diferente. Sem público, sem atores, sem autores. É um teatro às moscas, um teatro parado. É uma casa que nem existe. O ano é de crise para o Parque Mayer, o espaço por excelência da Revista Portuguesa está cada vez mais abandonado, degrada-se de dia para dia. Exemplos flagrantes, o Variedades parece condenado e não deve resistir a interesses imobiliários. O Capitólio, um dos primeiros edifícios construídos em betão no nosso país, é património, por essa razão nunca será demolido, mas está ao abandono. Nas outras duas salas, com peças em cartaz nesta altura, o panorama não é animador. Vai longe o tempo das 13 sessões semanais por companhia. Cada uma sobe, atualmente, 9 vezes por semana ao palco. A crise é a palavra que marca o balanço de um ano em que o Parque Mayer mostrou menos 2 peças do que é habitual. Hélder Costa, do Maria Vitória, senta-se numa plateia cada vez mais vazia e assume que algo corre mal. Infelizmente não. Eu julgo que para nenhuma forma de teatro, não é? Mas como falamos especificamente de teatro-revista, tenho que assumir que infelizmente não. O nosso público não vive neste momento os seus melhores momentos e, portanto, com grande dificuldade o fazemos sair de casa para vir ao teatro. Ainda se lembra de uma plateia esgotada aqui no Parque Mayer? Aqui este teatro ainda este ano teve, na passagem de ano, no dia 1 de janeiro, etc., o que já vai sendo uma raridade, não é? O público cada vez anda mais afastado do teatro. Já não vai ser tão frequente. É verdade, é verdade. E nem sequer, pelos estudos que nós fazemos, já nem sequer é uma questão do preço, porque o teatro ultimamente nem sequer tem acompanhado proporcionalmente o aumento do custo de vida. Como sabe, o teatro de revista disparou o preço, os custos da montagem de um espetáculo de teatro de revista é tremendamente caro e disparou nestes últimos anos. Mas nós, tendo em atenção que o público não vive em boa situação económica, portanto temos feito uma contenção dos preços e até em alguns casos temos diminuído, temos feito umas retificações de preço de forma a tornar mais acessível ao público. Mas infelizmente o público tem andado arredado do teatro de revista e quando nos referimos aqui ao Parque Mayer, pronto, daí ficamos com uma ideia generalizada do que está a acontecer ao nosso teatro. E há menos peças em cena? Por consequência, sabe que quanto mais o público puder apoiar o teatro, melhor se apura a qualidade, maior será a quantidade de peças, maior será a quantidade de valores que vão aparecer na cena portuguesa. Não havendo esse apoio por parte do público, o teatro de revista vive essencialmente do público, maiores são as nossas dificuldades. Uma revista num palco pequeno como o do Maria Vitória pode custar entre 60 e 90 mil contos. Como a bilheteira não paga o investimento, há que cortar nos meios. Começamos por diminuir o tempo de cartaz do próprio espetáculo, porque seria projetado às vezes para 8 ou 9 meses, com certeza diminui-se-lhe mais retirando-lhe 1 ou 2 meses de carreira. Vai-se diminuindo as secções, diminuindo a quantidade de lâmpadas de projetores que se vão comprando, onde se gastam milhares de contos, reduzindo o número de projetores, vai-se reduzindo aspectos cênicos, portanto, números que têm às vezes 3 e 4 momentos são reduzidos a 1 ou 2,
mas tudo feito com uma certa, com um certo primor, com um certo ato teatral, portanto fazendo teatro dentro do próprio teatro, de forma a que o público não se aperceba e não haja também uma diminuição da qualidade desse próprio espetáculo, mas que sinceramente possa, dado que o público que está a vir ao teatro não está a pagar os custos do espetáculo nessa altura, de forma a que possamos rentabilizar esse espetáculo. Portanto, são truques teatrais que acontecem em todos os espetáculos e em toda a parte do mundo. Em relação ao Parque Mayer, não será iludir uma crise se calhar mais profunda, tendo em conta que outros teatros de revista em Lisboa, tradicionais, e há o caso do Monumental, do Laura Alves, salas com carisma, foram fechando? Sobre essa pergunta, pois eu queria dizer algo. Em tempos, e eu sou desse tempo também, havia muitos teatros de revista que entretanto foram de facto encerrando, mas a verdade é que se esgotavam uns, outros não esgotavam de certeza. Raramente tínhamos vários teatros com lotações esgotadas ao mesmo tempo. É claro, foram encerrando teatros até bastante tradicionais, como foi o caso da Avenida, do Apolo e outros tantos, e o Monumental, e ficaram outros de pé, mas aconteceu que durante esse período essas companhias de teatro conseguiram ter lotações permanentemente esgotadas. Aqui até inclusive no Número Vitória chegámos a ter uma peça com 10 meses de lotações completamente esgotadas. Era anunciado com 15 dias de antecedência o pôr à venda os bilhetes e eles esgotavam logo no próprio dia. Portanto, durante 10 meses foi uma loucura de lotações esgotadas. Ali também o Teatro ABC teve lotações esgotadas durante uma quantidade de tempo em simultâneo connosco aqui no Número Vitória. Portanto, o público tem sempre a sua quantidade e dispersa-se pelos teatros. Se são 10 teatros, essa quantidade dispersa-se por 10 teatros. Se for por 2 ou por 3, pronto, esses mais, esses 2 ou 3. O que está a acontecer, e eu repito, é que o público neste momento não tem possibilidades económicas de ir ao teatro. E porque não tem, abstém-se de o fazer. Há público para quantos teatros no Parque Mayer? Bem, ainda antes desta situação de crise, nós chegámos a ter lotações esgotadas no Teatro Variedades, no Teatro Número Vitória e no Teatro ABC. E atualmente acha que podem funcionar com rentabilidade, com desafogo, quantos teatros? Neste momento eu tenho dificuldade em dizer isso, porque nós vivemos uma situação de crise. Atirar com uma informação dessas, com um pensamento desses, é bastante arriscado. Acha que é razoável manter 4 salas? É relativo. Eu sei que é um grande peso para o Parque Mayer, assumo isso. É um grande peso para a empresa proprietária do Parque Mayer. Como homem de teatro eu digo. A vida teatral não vive os seus melhores momentos. Portanto, eu entendo que neste momento é um grande peso. Será que o destino do Parque Mayer já está traçado? Há pronúncios de morte. O Laura Alves fechou e hoje, onde funcionou essa emblemática sala de revista na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, vendem-se louças, fancarias diversas, utensílios domésticos a 300 escudos. Outros interesses económicos condenaram o Teatro Ad Hoc, localizado no sítio onde foi construído um centro comercial no Martim Muniz, também em Lisboa. E ainda na capital, há outros casos bem mais emblemáticos. O antigo Monumental foi abaixo. No novo centro comercial não funciona nenhum teatro. Existem agora 4 salas de cinema, todas de dimensão mais reduzida. O Éden, de Cassiano Branco, espera melhores dias. A fachada fica, mas quando esta máscara cair, vamos descobrir outra coisa. Henrique Viana, deve ser um pouco doloroso ver as salas assim. Esta peça que nós acabámos de ver é evidente que me causou a mim, e suponho que todos os atores e pessoas ligadas ao teatro assistiram a ela, causou uma grande angústia. É uma tristeza realmente que num país que se diz da Europa se chegue, e onde se fazem discursos tão bonitos acerca da cultura, se chega a um ponto deste, a uma situação destas, sem que ninguém lhe deite a mão. Lamento ainda que secretários de Estado da Cultura que deixaram isto chegar a este ponto sejam alvo de jantares de homenagem de numerosos colegas nossos. A minha opinião, isso significa falta de sentido de classe e falta de sentido de protesto. Secretários de Estado que deixam isto chegar ao estado a que chegou, em relação ao teatro. Também chega assim porque o público não vai ao teatro? Não só, porque o público para ir ao teatro tem que sofrer um empurrãozinho
tem que ser motivado, tem que ser quase levado lá. Porque todos nós sabemos que antigamente era muito mais fácil as pessoas irem ao teatro, porque não tinham outras coisas para se divertirem, para se entreterem. É uma tecla muito batida dizer que o evento da televisão veio tirar muito público ao teatro. Em parte isso é verdade, mas a outros países do mundo, e principalmente da Europa, que é o sítio onde nós nos situamos, há televisão, há cinema, há balé, há concertos e as pessoas vão ao teatro. Eu tenho aqui hoje um grato prazer de ter na mesma mesa 2 homens que foram atores de uma das melhores salas, muito embora fosse um barracão, mas foi uma das melhores salas de teatro de Lisboa, que também já não existe. Eles foram atores, o Francisco Nicholson, ao contrário há pouco do Nicolau, que foi pela carreira de produtor e de realizador, o Francisco Nicholson enverdou também pela carreira de argumentista e escritor. Francisco, olhar para o Parque Mayer, para o ADOC, prometido que nunca mais voltou a existir, e pensar que é possível escrever para teatro nestas circunstâncias, o que é que sentes para olhar para isto? Bom, tudo isto... Quer como ator, quer como argumentista. Tudo isto realmente dá uma sensação, esta peça que acabou de ser transmitida, como disse o Henrique, dá uma sensação de amargura tremenda. E eu só espero é que o Hélder Costa, que eu sei que neste momento, já depois de ter dado esta entrevista, está a fazer um grande esforço para abrir o Maria Vitória, só espero é que ele consiga abrir e consiga devolver ao Maria Vitória os espetáculos, os êxitos que o Maria Vitória já teve, inclusivamente pela mão dele. Achas que o problema é uma geração de argumentistas e de homens que escreviam para a revista, com os quais tu escreves com bastantes deles, não é? Tu, de certa forma, és um dos últimos, dos moicanos, não é? Que escrevia, ainda há pouco, infelizmente, morreu um homem que escrevia muito para a revista, o Henrique Santana. Sim, grande amigo. Achas que também é a ausência de homens que escrevem para teatro e para a revista que motivam isto? Eu penso que os motivos são muito mais fundos. Não adianta, desde que eu cheguei ao teatro, e quando eu cheguei ao teatro havia frequentemente 4 espetáculos de revista ao mesmo tempo. E desde que eu cheguei, que me lembro, já se falava na crise de teatro, dizia-se que não havia autores, dizia-se que não havia atores, e havia 4, era capaz de se fazer 4 espetáculos de revista com autores diferentes e atores diferentes. Logo nessa altura, talvez porque andei lá por fora e provavelmente tinha uma visão um bocadinho diferente do que estava cá a passar, eu achava que nós estávamos a descurar muito a base, estávamos a servir dos talentos que emergiam por geração quase espontânea. E eu sei que hoje aqui no teu programa tiveste, ou vais ter, o Nicolau, a Flor Bela, que são 2 atores com formação, estiveram no conservatório, estudaram, valorizaram-se, aprenderam. O Henrique Viana vem não do conservatório, mas de uma academia... Da velha academia. Da velha academia da Guilherme Consul, que era um conservatório tão bom ou melhor do que o outro. Portanto, quer dizer, são atores de escola. Mas baseávamos muito na geração espontânea. O talento era um dom divino. Quando eu vinha de um país onde me diziam que o talento é trabalho, é evidente que a vedeta tem muita importância. Falaste da Flor Bela Queiroz, foi durante anos uma das grandes vedetas, não é? Com certeza, a vedeta tem importância porque atrai público, congrega as pessoas, mas um espetáculo não é uma vedeta. O Eusébio era fundamental, mas o Eusébio sozinho não resolvia os jogos do Benfica, tinha que ter mais 10, era o Eusébio mais 10. Digamos que um espetáculo de revista é a vedeta e mais 20. E esses 20 têm que funcionar todos. Tem que haver uma consciência do que estão a fazer. Mas, Francisco... Nunca se fez, ao longo destes anos todos, nunca ninguém, quando eu propus, iam-me internando, dando por interdito que estava doido, nunca se fizeram estudos sociológicos. E desde nestes últimos 30 anos, se quisermos mais desde os últimos 20 anos, ou 21 anos, portanto desde o 25 de Abril, a sociedade portuguesa evoluiu com uma rapidez extraordinária. E não houve no teatro quem se debruçasse a pensar que público é que nós temos agora. Há imensas situações, pequeninas situações que condicionam hoje. Nós, por exemplo, o Futebol Clube do Porto vinha jogar a Lisboa e o teatro de revista esgotava aos sábados, porque eles traziam uma grande falange que vinham cá no sábado, passavam de sábado para domingo e era sacramental ir ao teatro, ir ao Parque Mayer. Nós sabíamos, vinham ao Porto,
esgotavam as lotações no Parque Mayer. Era inevitável. Hoje, os jogos de futebol são ao sábado, transmitidos pela televisão, e mesmo que não sejam, a autoestrada com 2h30, se eles vierem ao domingo à tarde, vêm de manhã, veem o jogo, vão para o Porto e ainda vão jantar ao Porto. Quer dizer, houve alterações sociais que também começaram a afastar o público do teatro. Era preciso analisar isto profundamente e ver qual é o público-alvo, e não fazer promoções desabridas, descabidas, nada científicas, gastar-se dinheiro em promoções que não levam a coisa nenhuma. Mas, Francisco, independentemente de nós gostarmos ou não, ou termos posições críticas ou não em relação, por exemplo, ao espetáculo, ou passa por mim no Rossio, há um dado que dali se pode tirar, é que o teatro de revista, ou o teatro com uma vocação de revista, tem um público. É evidente que tem, e a prova que tem. Tem um público, não é? Mas chama a atenção para isto. Neste momento, nós temos nas televisões de Portugal alguns colegas meus que dizem que não há autores de teatro em Portugal a fazerem rábulas de revistas, algumas muito recentes, de autores que ainda estão vivos. E vão aos arquivos e estão a fazer os programas de maior audiência. Alguns dos programas de maior audiência são feitos com rábulas antigas. E algumas de um passado muito recente. Então isto significa que se estes autores que nem escreveram para a televisão, escreveram para a revista e que depois altera-se ali qualquer coisa e apresenta-se na televisão e o público fica a ver, é porque o público gosta daquilo. Ou então as sondagens, os índices de audiência estão todos baralhados. O que também não é nada que eu não possa admitir. Mas isso já é outras coisas. Já são coisas lá para o Dr. Pinto Balsemão, para o Emílio Rangel e para o diretor da RTP. Eles que discutam essas coisas são guerras que não são minhas, as guerras da audiência. Agora, o que eu sei, até porque alguns dos números que eu vejo lá são meus, pronto, para me citar. Outros são muitos do César de Oliveira, que desapareceu ainda há relativamente pouco tempo, do Rogério Bracinha, do Henrique Santana e de outros autores de um passado muito recente, que infelizmente já cá não estão entre nós. Mas e o que não é feito desses programas de humor que não são feitos com rábulas de revistas já feitas, são decalcadas das rábulas de revista, porque há uma série de autores que estão pura e simplesmente a decalcar aquilo que nós já fizemos. Isto é evidente, eu não estou a denunciar ninguém, não estou a dizer mal de nenhum autor, mas isto é evidente, está ali. Ora, se isto é êxito, com certeza que se nós temos capacidade para fazer no palco. Agora é preciso canalizar as pessoas, é preciso haver uma política, como disse o Henrique e muito bem, tem que haver uma política que seja como os espanhóis fizeram com as zarzuelas. A zarzuela é um espetáculo completamente datado e que foi recuperado e que hoje esgota as lotações. E é um ex-libris da cultura espanhola, e de que eles têm muito orgulho e não têm vergonha nenhuma de irem ver as zarzuelas, gostam muito, batem muitas palmas. Aliás, os espanhóis são um exemplo para nós em muitas coisas, noutras não serão, mas podiam servir de exemplo para nós, só que nós só colhemos os maus exemplos, ou não colhemos exemplos nenhum, quer dizer, não temos capacidade de... Henrique, quantas revistas fizeste? Olha que, curiosamente, não fiz assim tantas como isso, mas no ADOC ainda fizemos bastantes, não é? Quantas revistas fizemos no ADOC para aí? 10 ou 12, não sei. A propósito da ADOC, o ADOC nunca nascerá outra vez, já não renascerá, para não? Acho que não. Vocês tiveram uma prenda da Câmara Municipal de Lisboa? Sim, mas não foi só da Câmara Municipal de Lisboa. O ofereceu-vos um belíssimo terreno. Não, nós tínhamos uma companhia que foi feita... nós tomámos uma iniciativa que desagradou a muito boa gente. Inclusivamente, os empresários da altura estavam todos contra nós. Inclusivamente, nós começámos a fazer uma coisa... Vocês funcionavam como cooperativa de atores. Era como uma cooperativa. E com imensos sacrifícios, e fomos condicionados cada vez mais. Nós estávamos perfeitamente espartilhados, não é? E era um grande sacrifício, a partir de certa altura, os espetáculos... Cada espetáculo... contou uma história dos ovos mexidos, não é? Aquela peregrinação dos ovos mexidos que fazias, pá. Com as dificuldades que tinham financeiras, pá, comiam malta. Nós comíamos lá. Nós comíamos lá. Houve uma certa altura que nós passámos a comer lá. Uma das nossas colegas, elas iam-se revezando, não é? Faziam-nos o jantar, cada um levou o seu prato e o seu talher. E na oficina dos adereços nós montámos uma mesa com umas tábuas e comíamos lá porque não tínhamos hipótese, como passávamos o dia inteiro ali a trabalhar, não tínhamos hipótese de ir a casa a jantar e comendo ali era muito mais económico e convivíamos mais aquele Há uma história muito engraçada de um colega nosso, de quem somos muito amigos, mas eu não vou dizer o nome,
por razões óbvias, que nós convidámos para vir trabalhar connosco e ele foi ter connosco às 20h30 da noite, foi ter ao teatro. E chegou lá, ia todo entusiasmado, e de repente estávamos todos a jantar e estava a Natália de Sousa, que era, e ainda é, uma rapariga bonita, exuberante, loura, não sei o quê, fazendo os ovos mexidos, ou as salsichas, ou não sei o quê. E ele ficou a olhar para aquilo, esteve 5 minutos e depois chamou-nos e disse: epá, eu não consigo, eu adorava ver para aqui, mas não consigo. Não é por nada, é a Natália de Sousa ali a fazer o jantar para nós. Epá, desculpem, mas eu não fico. E foi-se embora. Mas realmente aquilo representa um grande sacrifício, uma grande entrega, uma grande solidariedade da parte daquele coletivo. E se olharmos para os atores que passaram pelo ADOC, verificamos que passaram por lá alguns dos melhores atores do teatro português que estão neste momento no ativo. E músicos, tivemos músicos funcionou como uma escola notável para muitos atores também, não é? Coreógrafo. A Helena Reis, por exemplo, Helena Reis. Coreógrafo, nós tínhamos a parte do bailado que tomou uma dimensão extremamente importante, graças às coreografias do Fernando Lima e à interpretação da Magda, enfim, a minha mulher, mas é toda a justiça falar, não. Dançava, a tua mulher dançava. E que eram sempre números arrebatadores, que faziam um grande êxito, e que puxavam o espetáculo para uma dimensão que não era normal encontrar-se, não é muito normal num espetáculo ter uma primeiríssima bailarina a executar bailados com temas extremamente, com poemas do Zé Gomes Ferreira, do Eugênio de Andrade, enfim, grandes autores. Portanto, culturalmente havia puxava-se para cima, não é? E os espetáculos, pronto... Foram grandes espetáculos. Foram grandes espetáculos, mas fomos muito condicionados, fomos alvos de muitas injustiças, de muitas calúnias, e tudo isso deixa marcas, mas não é? Seja como for, ficou uma memória rica desse tempo. Com certeza, e uma saudade, com certeza nós não só é meu nome, que aprendi muito do que é o teatro com vocês, a ver o ADOC. Obrigado. E a ver os vossos trabalhos. Como talvez em nome de muitas centenas de milhares de pessoas que os viram e que ficaram deliciados com o vosso trabalho. O teatro é isto, é a memória destes homens que se inventam, que se recriam, que se tornam personagens, que deixam de ser o Henrique Viana, o Francisco Nicholson, a Flor Bela Queiroz, e são outras pessoas que nos fazem sonhar, que nos fazem ir por aí, nas asas do vento. Às vezes pela palavra, outras vezes, e a revista fez isso muitas vezes, pela música. E é por isso que vou apresentar-vos uma mulher notável do teatro da revista, a Cidália Moreira, que vai cantar um fado lindíssimo chamado Rios que Correm para o Mar, da revista Força Camarada Zé. Na terceira parte do programa voltamos a continuar a falar de teatro. Comparo o povo a um rio e ponho na minha ideia que durante anos a fio pode ser calmo esse rio, ignorando a maré cheia. Se os rios querem um dia as suas águas juntar, por mais força que se tenha, não há nada que detenha a vontade popular. Se os rios correm para o mar, eu penso que na verdade os povos no seu lutar correm para o imenso mar que se chama liberdade. Se os rios correm para o mar, ao vê-los eu adivinho, já nada os fará parar, e não há forças capazes de os deter no seu caminho. Quando um rio se espreguiça, devagar como que a medo, quem o vê dá-lhe na ideia que ele conversa com a areia, como a dizer um segredo.
Mas não esqueçam que esse rio, junto a outros que iguais são, quando a razão se uniu, pôde dar no mar bravio que se chama multidão. Se os rios correm para o mar, eu penso que na verdade os povos no seu lutar correm para o imenso mar que se chama liberdade. Se os rios correm para o mar, ao vê-los eu adivinho, já nada os fará parar, e não há forças capazes de os deter no seu caminho. Correm para o mar, ao vê-los eu adivinho, já nada os fará parar, e não há forças capazes de os deter no seu caminho, no seu caminho. Bem-vindos à terceira parte do nosso programa. Hoje falamos de teatro, teatro de revista, de salas de espetáculo. Pelas salas de espetáculo constroem-se os heróis, os mitos, as vedetas. Constrói-se um sem número de sonhos. Aquilo que depois são a nossa memória das coisas, da vida que passou, das referências mais belas que nos ficam do passado, que vamos construindo dia após dia. Hoje o Parque Mayer já não é uma boa memória das coisas, mas guarda segredos que não podemos esquecer de maneira nenhuma. Os frequentadores dos restaurantes não devem ficar muito mal impressionados com o aspecto abandonado e destruído do Parque Mayer. Aliás, hoje, os restaurantes são provavelmente a imagem de marca do Parque Mayer. Resistem de cara lavada e mesa posta. É o caso do Manel, propriedade do Sr. Manuel Calçada, que aqui trabalha há 43 anos. Ele assiste à crise do teatro de revista e sente na pele, na mesa, a falta de público. Já foi melhor, um bocadinho melhor, porque quando havia cá teatros no Parque Mayer, sempre havia uns jantares mais fortes do que agora, por exemplo. O Parque Mayer era muito concorrido? Era muito concorrido e muito lindo isto tudo. Isto do Parque Mayer parece que era era uma espécie de uma feira, mas que era todos os dias, havia festa quase todos os dias. Havia teatro todos os dias? Havia teatros, muitos teatros aqui dentro, estava tudo, trabalhava tudo. As 4 salas funcionavam em pleno? Chegaram a funcionar ao mesmo tempo as 4 salas. E tinha sempre pessoas para almoçar, para jantar, para cear, se calhar, não sei? Almoço e jantar foi sempre o meu forte. As ceias já estava muito tarde e depois havia que ter 2 turnos de pessoal. E eu evitei sempre as ceias. Chegava aqui a servir quantas refeições? Cheguei aqui a saber que tinha vezes chegar a 150 refeições. E agora não é tanto. Não se faz tanto, porque os jantares, como digo, fraquejam um bocado. Passavam por aqui também as grandes estrelas do teatro de revista português. Muitos artistas passavam por aqui. E tenho muitas saudades de alguns que já partiram. Fale-me lá de alguns conhecidos que tenham passado por aqui. Diga-me, lembre-me alguns nomes, cite-me alguns nomes. Olha, desde a Teresa Gomes, António Silva e a esposa dele, Ribeirinho,
Costinha e a esposa também, Luísa Durão, né? E outros tantos. Vasco Santana, inevitavelmente. Vasco Santana, mas esse conheci-o mais, ainda era empregado aqui no outro restaurante no parque. E o filho dele, por exemplo, o Henrique Santana, o Ribeirinho e outros praticamente almoçavam, jantavam aqui quase sempre. Hoje há menos estrelas por aqui, frequentam menos estrelas o restaurante. Sim, há menos, muito menos. Hoje está mais virado lá para a televisão do que praticamente para aqui. Mas aparece por aqui o Nicolau, Fernando Mendes, Rosinha do Campo e outros artistas que vêm por aqui muitos. Acha que a televisão é que matou aqui o teatro de revista no Parque Mayer? Tenho a impressão que foi a televisão com as telenovelas, não é? E é uma grande pena, porque as revistas davam a vida a isto tudo. Parece que toda a gente andava satisfeita, alegre e contente com isso. E agora o Parque Mayer está completamente morto. Atualmente, inclusive, há momentos em que chega a não estar não há nenhuma revista em cena. Muito poucas e o ano passado, por exemplo, trabalharam para aí com uma peça cada teatro, o Variedades, o Maria Vitória e o ABC. Por resto, acho que não houve mais coisas de teatro. E foi tudo muito fraco. Os homens do teatro também não têm tido grande felicidade com as revistas nem com as pessoas que não vêm. Acha que o Parque Mayer está condenado a fechar? Eu não digo que feche, mas alguma coisa terá que ser feita a esse respeito. Aqui é lugar para um teatro, 2? Haverá para 2 ou para 3. Não sei se eles acabarão ou farão algum, pelo que dizem, alguns irão abaixo. Mas não se sabe o que é que ficará, nem o que virá. Hoje a clientela já não é tanto a clientela que vem ao teatro, a sua clientela são outro tipo de pessoas que vêm se calhar ao Parque Mayer até só para jantar aqui. Hoje já é diferente. Já se juntam outras pessoas por outros motivos, mas nós como temos uma clientela de almoços muito boa, boa gente mesmo, e temos a felicidade ainda a ver o parque quando se arrumam os carros, e isso dá-nos um arranjo muito grande para isso. Os clientes arrumam o carro e almoçam e vão-se embora e vão para o carro. Aqui ainda se comem umas belas pataniscas com arroz malandro, rojões à minhota e, na época própria, sável e lampreia, pescado do Rio Lima. Há cada vez menos pessoas do teatro para saborearem esses petiscos. Era o Manel do Parque Mayer a contar-nos dos percursos do Ribeirinho, do Eugênio Salvador, infelizmente já desaparecidos. Mas hoje temos aqui connosco duas vedetas do teatro de revista que felizmente não desapareceram e felizmente estão de boa saúde aqui ao nosso lado. Duas caras lindíssimas, não precisam de apresentações. A Flor Bela e a Simone. Olá, boa noite, obrigado por estarem aqui. Nada. Flor Duas Bela. aquarianas. Duas aquarianas. Ela faz anos no dia 10 e eu faço a seguir no dia 11. Ah, é? Exatamente. Sim, senhor. Duas então isso é o aquarianas. mesmo propósito, não é? Parece que Eu sou peixe, portanto fica tudo a Fica tudo no aquário. Fica tudo no aquário. Flor Bela, o Parque Mayer, de facto, foi um passado de grandes êxitos, não foi? Foi. Eu ainda tive a sorte de apanhar alguns. E estas peças que vi foram francamente deprimentes, mas é a realidade, pronto, é o que se está a passar no parque, mas eu não queria muito entrar nisto. Porquê é que acabou esse Parque Mayer? Não sei, desse tempo eu acho que acabou, com muita coisa boa acabou, pronto, porque as coisas evoluíram muito rapidamente, porque tudo evoluiu muito, porque as pessoas depois tiveram muitos motivos para ficar em casa, a televisão, apareceram mais canais. Eu tenho uma vaga esperança, percebe? É que os programas de televisão estão a ser tão maus. Qualquer dia as pessoas vão voltar ao teatro, isto é inevitável. É inevitável, esta é a minha grande esperança, é que realmente a televisão está realmente a acabar com os espectadores e vai mandá-los para o teatro. A degradação da qualidade vai encaminhar as pessoas para a televisão. Cada vez é pior, a gente liga a televisão já não sabe para que canal, porque para já os programas são todos iguais. Depois, se num lado está a dar em brasileiro, está nos outros todos a dar brasileiro. Quer dizer, é sempre a mesma coisa, portanto eu acho que o público já está a ficar, como eu, chateada, e eu que tenho os olhos quadrados, que vejo montes de televisão,
Mas pronto, penso que as pessoas também já devem estar a ficar aborrecidas e qualquer dia começam a voltar a ir ao teatro e ainda bem, e eu espero que seja isso que vai acontecer. Isso vai acontecer de certeza porque o teatro está-nos na alma, está na alma de toda a gente, não é? O teatro faz parte da nossa tudo, cultura e todos os povos vão ao teatro. Porquê que Portugal não vai ao teatro? Se todos os países vão ao teatro, não é normal, portanto eu acho que isto tem que mudar. E vai mudar como mudou nas cantigas. O mundo das cantigas foi muito sacudido pelo teatro, não é, Simone? Houve grandes êxitos musicais que saíram Houve grandes êxitos musicais no teatro. Eu tive vários no Parque Mayer, inclusive do Zé Carlos Ari, contestado e complicado. Esta Lisboa que eu amo como esta noite não era do Parque Mayer, foi do Monumental, não era do Zé Carlos Ari, era do Fernando Carvalho, do Aníbal Nazaré, do César de Oliveira. Que foi uma revista do Monumental. Esta se chamava Esta Lisboa que eu amo. Era o tema genérico da Zé Viana, o Camilo, a Dora, eu, o Nicolau, o Calvário. Como é que funciona o teatro para uma cantora? Funciona como vai para o teatro porque leva muita gente ao teatro, ou o teatro promove a cantora para vender discos? Não faço a mínima ideia. Eu penso que terei chegado ao teatro através realmente das cantigas, ao Teatro Ligeiro através das cantigas, porque era normalmente a atração nacional, a menina dos festivais. Naturalmente, a partir de determinada altura, pela idade e pela vivência, deixei de ser muito a menina dos festivais e passei a ser muito mais a mulher dos textos e a bater-me pelos textos. E naturalmente eu chego ao teatro sem ser de revista, pela minha genica, por algum jeitinho que eu teria, levado pelo Vasco Morgado Pai, que nós conhecemos muito bem, numa fase em que realmente eu não podia cantar. Depois, quando volto a cantar, tinha as duas coisas na alma e penso que esta mistura me foi muito útil. Penso que o teatro me fez muito bem às cantigas e penso que as cantigas me levaram até ao teatro. A Flor Bela também cantava muito, lembro-me muitas cantigas de Cantava teatro. muito e muito mal, diga-se de passagem. Ainda canto muito, mas muito mal sempre, graças a Deus. Das revistas que fez, quais são aquelas que lhe ficaram na cabeça? Não ficou nenhuma em especial, porque eu sou uma mulher de teatro, eu gosto de quase sempre embora de nos tudo últimos anos seja muito mais vista pelas novelas, não é? Pois, eu tenho muita pena, estou cheia de saudades de teatro. A última peça que fiz foi de um homem que esteve aqui sentado a esta mesa hoje, o Chico Nicholson, que foi foi uma peça que fiz no Variedades, foi muito interessante. Pois, eu estou a ver se me lembro do título, mas também não. E foi há 5 anos, e que era era entre a revista e o teatro, era mais uma comédia musicada do que propriamente uma revista, mas foi muito interessante, eu gostei imenso de fazer e pronto, foi a última coisa que fiz em teatro e tenho muitas saudades de fazer teatro, eu no fundo sou uma atriz de teatro, não é? Eu gosto muito de fazer televisão, é das coisas que mais gosto de fazer, mas o teatro, pronto, o cheirinho do palco é completamente diferente. E as cantigas, como é que vão, Simone? As cantigas, como eu não canto música pimba... Nem cantas o crocodilo. Meu bicho. Não canta música pimba. Eu estou num dilema terrível. Isto era assim, antes da Revolução, daqui de El Rei, que eu não cantava, vá de partir os discos da outra. Os senhores todos que têm nos jornais e têm os 45 e 40, partiram os discos, disseram que era horrorosa. Pronto. Depois entraram no que inteligente que nós somos, eu já era bestial. Pronto. Agora, estou outra vez a ser horrorosa. Porque como a música pimba é que está na moda, eu não sei, ainda acho que os poetas que valem a pena, que os melodistas valem a pena. Olha, eu sou qualquer coisa, chamo-me Simone, canto cantigas, acho que não canto mal, acho que não represento mal, tenho algumas rugas, gosto de estar aqui e digo estas coisas todas com esta minha alguma autoridade e peço desculpa deste meu ar, mas eu sei que tenho alguma autoridade para dizer isto, exatamente porque me partiram discos, exatamente porque eu estou há 39 anos a cantar e não encontrei até hoje nesta música pimba, e que me desculpem os meus colegas que a cantam, a qualidade que eu acho que a música portuguesa tem. Aquilo é uma forma de vender discos que eu percebo, que eu aceito, e as gravadoras vivem de vender discos e as televisões fazem-se com as audiências. As audiências não querem dizer qualidade e os discos de ouro ou de platina também não querem dizer qualidade. Portanto, eu não vendo, o Paulo de Carvalho não vende, o Carlos do Carmo não vende, o Fernando Tordo não vende, a Maria Guinot não vende, vendem o Estrovante por outras razões, porque há já por trás coisas e ai que bom, a minha querida Dulce Pontes, que eu adoro, minha Nossa Senhora, parabéns meninos, tome lá beijinhos. Falta-lhe uma coisa, fazer um disco de inéditos, não se esqueça. Depois dizem que eu tenho mau feitio e que sou difícil. Pronto, já disse tudo. Assinei, Simone. Dizer as mesmas coisas. Difícil é não gostar destas mulheres. Aprende-se a amar estas mulheres e fica-se com elas no coração.
A Flor Bela, Simone, obrigado por estar aqui esta Nada. noite. E a Simone, mais uma vez, vai cantar uma cantiga. A seu pedido, meu querido. A seu meu pedido. pedido. A seu pedido. Eu lembro-me desta revista, adorei esta cantiga, ainda hoje, praticamente sei a de cor. Não canto consigo porque sou um desafinado. Então faça favor. Aí vão que é dois. da- Aí vão dois. Que foi da revista esta de Lisboa, que eu amo, do Teatro Monumental. Isto foi em que ano? 1965. Ei, 30 pá, anos. Há tantos anos, Nossa Senhora. 30 anos. Como o Éramos tempo todos passa. muito novinhos. Quase novos. Lindos de morrer como Mas que é de sol. facto uma cantiga que não tem nada a ver com a música pimba. E Não. a Simone ainda hoje é, e é para muita gente, a voz. Meus senhores, a Simone, despedimos-nos com ela. Até à próxima Marginalidades. Nesta Lisboa que eu amo, sinto o mar em cada esquina. Esta Lisboa tem ondas do andar de uma varina. Cidade tão antiga, cidade amiga, modesta e bela, varia com as marés e tem o Tejo nos seus pés a chorar de amor por ela. Esta Lisboa que eu amo, sinto o mar em cada esquina. Esta Lisboa tem ondas no andar de uma varina. Cidade tão antiga, cidade amiga, modesta e bela, varia com as marés e tem o Tejo nos seus pés a chorar de amor por ela. Cidade de mil cantigas, cada canção uma flor. Na boca das raparigas andam cantigas de amor. Nesta Lisboa que eu amo, sinto o mar em cada esquina. Esta Lisboa tem ondas no andar de uma varina. Cidade tão antiga, cidade amiga, modesta e bela, varia com as marés e tem o Tejo a seus pés a chorar de amor.